Boa tarde para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, fazendo mais um vídeo para a glória de Deus, neste canal lindo e maravilhoso, oficial, Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Este é o canal da teologia, é o canal da palavra de Deus, isso mesmo, ou senão você pode entrar lá, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, ou se não, você pode entrar lá, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olam. Isso mesmo, ou Alam. Esses são os três palavras do tempo universal. Isso mesmo. E vamos lá para mais uma pauta para a glória de Deus. Vamos falar da segunda epístola de João. Isso mesmo. Vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete de Deus sobre a palavra de Deus. Estamos em um propósito de terminar de fazer o comentário do Novo Testamento, livro por livro, sobre cada personagem de cada livro. Isso mesmo, de cada nome de livro e de cada pessoa de livro. Amém? Já fizemos o Antigo Testamento e a gente estamos terminando o Novo Testamento. Eu quero já cumprimentar a vocês com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança, paz sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista bíblico, historiador, arqueólogo, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista grego, comentarista das culturas bíblicas e da área geográfica histórica. Isso mesmo. Vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete da palavra de Deus. Vamos falar da segunda epístola de João, o apóstolo. Isso mesmo. Ao primeiro ponto de vista da segunda epístola de João, é que o livro da segunda epístola de João é dividida em 5 fases. E qual era o nome dessas 5 fases? Primeira fase era chamada os eleitos e os filhos de Deus. Os eleitos e os filhos de Deus. A segunda fase, o caminho da verdade. A terceira fase, era aberto o livro. A quarta fase, a dominação da fé. A quinta fase, a era dos falsos mestres e falsos pregadores. Olha só que interessante. Então, esta eram as 5 fases que tinha na segunda epístola de João. A segunda epístola de João foi escrita em Efésios, no ano 90, no ano de Cristo, pelo próprio apóstolo João. O segundo ponto de vista da segunda epístola de João, você sabia que o livro da segunda epístola de João tem 1 capítulo e 13 versículos? Você sabia que João, o apóstolo, viveu ainda no reinado de Trajano? O historiador Eusébio, o pai da igreja, informa por volta do ano 100, no ano de Cristo. João, o apóstolo, tem entre 100 anos ou até mais de 100 anos, quando o reinado do Trajano dominante, que era dominador daquela época. Ao terceiro ponto de vista da segunda epístola de João, você sabia que João, o apóstolo, morreu e foi o seu túmulo na cidade de Efésio? Historiador, como pai da igreja e historiador Eusébios, informa que o apóstolo João foi enterrado na cidade de Efésios. Você sabia que João, o apóstolo, foi o único apóstolo que morreu de morte natural? Você sabia que João, o apóstolo, era bispo da igreja de Efésios? O apóstolo João? Olha só que interessante. Você sabia que João, o apóstolo, escreveu Apocalipse? Então, ele escreveu 5 livros com o seu nome. Só Apocalipse que ele não colocou o seu nome, mas foi ele o autor. Olha só que interessante. E isso aconteceu no tempo da ilha de Pátimo, quando estava na ilha. Olha, glória a Deus. A quarto ponto de vista da segunda epístola de João, o apóstolo, você sabia que a igreja romana, até hoje, ostenta a igreja Gionávia em Roma e construiu
para artinizar esses supostos livramento da vida do apóstolo João, quando ele estava num tanque de óleo quente? Você sabia disso? Até hoje, a igreja romana, a igreja católica, coloca isso, né, como oculto, né? Oculta sobre isso que aconteceu na vida do apóstolo João. Você sabia que Irineu afirmou que Policarpo era o bispo da igreja de Esmina? O historiador Eusébio afirma isso, o pai da igreja. Ao quinto ponto de vista da segunda epístola de João, você sabia que Papias era a forma de discípulos pessoais de João o apóstolo? Olha só. Você sabia que Clemente de Alexandria escreveu que ao último dia de João, que foi nomeado bispo da comunidade cristã? Você sabia disso? Ao sexto ponto de vista da segunda epístola de João, você sabia que João, o apóstolo, era presbítero por 3 aspectos? Então vocês observaram que o apóstolo João era presbítero por 3 aspectos? Você sabia disso? Olha só que interessante. Vamos ver qual seria esses aspectos? Primeiro aspecto está sobre Atos 14 e verso 23, por título, isso mesmo. Segundo aspecto, por experiência. Terceiro aspecto, por idade, que está relatado em Filemão, versículo 9, isso mesmo. Agora, o sétimo ponto de vista da epístola de João, a segunda epístola de João, você sabia que o livro do apóstolo João fala de 4 pessoas para ter comunhão? Qual seriam essas 4 pessoas da comunhão? Primeira pessoa para ter comunhão, Deus Pai. Segunda pessoa para ter comunhão, Deus Filho. Segunda pessoa para ter comunhão, Deus Espírito Santo. Terceira pessoa ou quarta pessoa para ter comunhão com os cristãos. Olha só que interessante. Então, são 4 pessoas para ter comunhão na segunda epístola de João o apóstolo. Ele fala que nós temos que ter comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo e o Deus dos cristãos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista, historiador, arqueólogo. Deixo a vocês com Shalom Kavai, Kavai Shalom.